Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcos Eduardo do canal Gato Mestre. Pessoal, estou direto aqui do palco do inesquecível, a casa do futebol carioca, o estádio do Maracanã. Pessoal, vamos falar muito sobre a história do futebol antigo para o futebol moderno, os dias atuais. Vamos falar um pouco sobre o Super Mundial de Clubes. Pessoal, aqui os administradores do Maracanã, Flamengo e Fluminense, estão envolvidos no Super Mundial de Clubes. Tem jogo do Botafogo hoje também, contra o Atlético de Madrid, 16 horas. Maracanã que está recebendo aqui um belo tratamento aqui no seu gramado pelo desgaste do número de jogos. E também às 10 horas tem o Palmeiras contra o Inter Miami. Pessoal, não vou ficar dando spoiler não, vou convidar vocês para ver essa reportagem. Estou direto aqui do gramado do estádio do Maracanã, bem movimentado, vários turistas para conhecer a história, o palco do inesquecível. Pessoal, fica com a gente até o final do vídeo, vai ser bem bacana, vai ser bem interessante. Canal Gato Mestre! Então pessoal, falei para vocês do aniversário do Maracanã no dia 16 de junho, agora de 2025, o palco, a Casa do Inesquecível, fez 75 anos de história. Inauguração no dia 16 de junho de 1950, primeiro jogo, Seleção Carioca contra a Seleção Paulista. O primeiro gol foi marcado pelo Didi, campeão do mundo em 58, ex-jogador do Fluminense, Botafogo. Foi o placar São Paulo 3, Rio de Janeiro 1. E o primeiro jogo do novo Maracanã foi no dia 2 de junho de 2013, Brasil 1, Inglaterra 1. O primeiro gol marcado foi pelo Fred, ex-jogador do Fluminense, Seleção Brasileira, Cruzeiro, Atlético Mineiro e vários clubes. E o gol da Inglaterra foi marcado pelo Rooney. O Pelé fez 1.283 gols na carreira. Tá lá a reportagem do Pelé, né? Fizemos ao vivo. E vamos agora falar sobre as diferenças do futebol antigo para o futebol moderno. O futebol ao longo das décadas passou por significativas transformações, tanto em termos de estilo de jogo, quanto de táticas, preparo físico e tecnologia. O futebol antigo, muitas vezes visto como mais raiz, valorizava a técnica individual. E um jogo mais cadenciado, enquanto o futebol moderno enfatiza a intensidade, a pressão na marcação e a preparação física dos atletas. Isso até surgiu essa pergunta no chat, eu falei sobre isso, né? Que hoje é mais força física com relações a valências e academia também é fundamental. E falei também numa live sobre o Pelé com relação a isso também, né? Que o Pelé ele era muito preparação física, além da habilidade que o Pelé tinha. Diferenças: estilo de jogo, o antigo, jogo mais lento, com mais espaços entre os jogadores, valorização da técnica individual e dribles, com menos pressão na marcação. O atual, jogo mais rápido, com menos espaços entre os jogadores, pressão constante na marcação, movimentos mais intensos e buscas por espaços. Táticas: o antigo, formações mais simples, como 4-4-2 ou 4-3-3, que era bem tradicional, com menos variações táticas. O atual, táticas mais complexas, com diversos sistemas de jogo, movimentação constante e marcação-pressão e uso de espaço. Marcação-pressão é aquela marcação que o atacante, né, e o centroavante, ele já exerce lá na saída de bola do time adversário, lá na defesa. Físico: o antigo, preparação física menos intensa, com foco em resistência e habilidade. O atual, preparação física de alta intensidade, com foco em força, velocidade, explosão e resistência, além de preparo para alta demanda física do jogo moderno. Tecnologia: o antigo, uso limitado de tecnologia, como pouca ou nenhuma ajuda de vídeo para auxiliar na arbitragem. Falei sobre o VAR lá no nossa live lá no Museu do Pelé. O atual, uso da tecnologia para auxiliar na arbitragem. O VAR, a análise de desempenho dos jogadores, também falei sobre isso. E equipamentos modernos e avanços na preparação física.
Regras, o antigo, regras mais simples com menos variações. O atual, regras mais complexas, com VAR, substituições que também foi mudado agora, né, adicionais, em caso de concussão cerebral também. Ao invés das 5, antigamente eram 3, agora são 5, determinada pela FIFA. Se tiver um choque de cabeça com cabeça, então o outro time pode fazer, qualquer time, uma substituição extra, entre outras mudanças. Resumo, o futebol moderno é um jogo mais rápido, intenso e taticamente complexo, com atletas mais preparados fisicamente e com auxílio da tecnologia para otimizar o desempenho da arbitragem. Enquanto o futebol antigo muitas vezes é lembrado pela sua simplicidade técnica e a ênfase no drible e na habilidade individual. Agora eu vou passar para o Super Mundial de Clubes, né? Temos 2 clubes aqui envolvidos, né? O Flamengo e o Fluminense, são administradores do Maracanã. O Flamengo que venceu o primeiro jogo por 2-0, o Esperance da Tunísia, e venceu o Chelsea por 3-1. O Flamengo já está classificado e o Flamengo só espera o seu adversário definir no Super Mundial de Clubes. O Flamengo volta a campo amanhã contra o Los Angeles FC dos Estados Unidos, às 22 horas, no estádio World Camp Stadium, em Orlando. Já o Fluminense, que empatou em 0-0 com o Borussia Dortmund na primeira rodada e venceu por 4-2 num jogo bem difícil, o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, também às 16 horas. O Fluminense vai enfrentar o time do Mamelodi Sundowns da África do Sul. O Fluminense precisa muito da vitória para se classificar. A situação do tricolor carioca, ela é boa, né, na Copa do Mundo de Clubes, mas tem que ter mais atenção. Venceu o primeiro jogo por 4-2, fazia um bom primeiro tempo, sofreu a virada. O time sul-coreano impôs um jogo de velocidade e transição rápida. Então o Fluminense, ele precisa tomar muito cuidado com isso aí, pessoal. É isso, pessoal. Estive aqui no gramado do Maracanã, palco de finais de Copa do Mundo, 1950 e 2014. É sempre uma honra estar aqui no Maracanã. Falei muito aqui a diferença do futebol moderno para o futebol antigo, né? Como falei do jogo mais cadenciado e agora o jogo de transição mais rápida. E também falei notícias dos clubes cariocas no Super Mundial de Clubes. Pessoal, vou passar para a nossa despedida aí. Queria agradecer a todos os envolvidos, aí o Matheus Alves, que conversei com ele aí, pedi essa oportunidade, ao mestre Alexandre Bittencourt, que é da assessoria de imprensa aqui do Maracanã. Muito obrigado aí, pessoal. Então, pessoal, estive aqui na Casa do Inesquecível, o grande palco, o Maracanã, que fez aniversário no dia 19 de junho, 75 anos, palco de conquistas da seleção brasileira, final de Copa do Mundo em 1950, 2014, palco da abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Estive aqui contando um pouco a história do futebol brasileiro, futebol antigo, a diferença para o futebol moderno, e falamos aqui dos clubes também do Brasil que estão jogando no Mundial de Clubes, especificamente Flamengo e Fluminense, a dupla Fla-Flu, que administra o Maracanã e está no Super Mundial de Clubes. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal Gato Mestre no YouTube, Gato Mestre Camisas, e no Instagram Gato Mestre UFC, e no TikTok também, canal Gato Mestre. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.